Bom, beleza, estamos de volta aqui. Agora eu vou mostrar a parte principal do site, que é as funções de responder as enquetes. Elas parecem ser mais complexas do que as outras, mas eu acho que a de criar é bem mais complexa que a de responder. A de responder eu simplesmente vou transformar os dados que eu já tenho salvo no banco, que é os dados de pergunta, alternativas e tal, e transformar isso num formulário que eu posso dar submit e salvar os dados de novo. Então beleza, vamos lá agora vamos responder essa enquete aqui que eu acabei de criar. Barra responder, barra sim. Aí ó, ele já me deu aqui o título da enquete, a descrição e a lista de perguntas. Começou com qual é o seu salário, que eu defini lá aquela hora. E um select aqui para selecionar o salário. Como ele fez isso? Até é bem simples até. Primeiro, eu checo se o usuário está logado, porque só o usuário cadastrado pode responder a enquete. Senão eu redireciono ele para o login. Depois, eu carrego o cabeçalho. E aí eu carrego os três módulos que eu vou precisar. É o módulo de enquete, de pergunta e de alternativa. Primeiro de tudo, eu carrego a enquete do banco, para mim saber qual é a enquete, que é o que eu vou usar aqui pro título e tal. Se deu certo, beleza, eu continuo. Se não, eu dou a mensagem de que a enquete não existe. Tente outra. Aí depois eu carrego as perguntas dessa enquete, usando a função de retrieve from DB por enquete. Passo a enquete por parâmetro e jogo dentro dessa variável perguntas aqui, só para não precisar ficar escrevendo esse monte de coisa toda hora. Beleza. Aí eu fiz esse if aqui para ver se tiver perguntas, beleza. Aí eu vou carregar as alternativas dela. Para cada pergunta, eu jogo nesse array de alternativas no campo pergunta ID. Eu tô fazendo isso para depois ficar mais fácil de recuperar. Ou seja, se for a pergunta 1, aqui vai ter alternativas no campo 1, dentro de alternativas, vai ter as alternativas da pergunta 1. É um array associativo simples de PHP mesmo. Só que eu estou usando o ID da pergunta como índice, em vez de usar um número qualquer. É só isso. Aí eu pego o modelo de alternativa e mando recuperar todas as alternativas da pergunta. Aí eu passo o ID da pergunta como parâmetro. Se não tiver alternativa, essa pergunta, ele vai deixar false escrito aqui dentro. Em vez de ter as alternativas, vai ter escrito false. E aí eu posso checar isso lá na view. Se for false, eu não mostro nada, é um campo de texto normal. Se for true não, se tiver as alternativas, eu monto o select com as opções. Beleza. E aí eu jogo tudo isso aqui. Data enquete, data perguntas e data alternativas. Eu jogo tudo isso que eu já construí aqui pegando do banco. Aí eu tenho já a enquete, todas as perguntas dela e todas as alternativas das perguntas. E aí eu carrego essa view aqui, barra enquete, barra responder. Tá aqui, dentro de views, barra enquete, barra responder. Beleza. Primeiro eu mostro o título e a descrição, sem segredo aqui, né? Os dados que estão vindo de lá, aqui o título e descrição. E aí eu abro um formulário e é aqui que vem uma lógica mais complexa que eu tive que fazer. Esse formulário ele vai enviar para barra enquete, barra respondida, barra ID da enquete, que é uma outra função. Depois eu mostro ela, vai enviar para lá. E aí aqui, eu fiz um for each primeiro de pergunta. Para cada pergunta dentro de perguntas, eu vou gerar o HTML da pergunta, que é isso aqui. Aí aqui eu começo. Se o tipo da pergunta for fechada, o HTML que eu gero é esse. É um select. O nome dela vai ser pergunta. Vai ser algo. Eu vou até escrever aqui em cima. Vai ser tipo assim: pergunta 1, por exemplo. Esse aqui vai ser o name do select. Para lá na hora que o post for, eu vou poder pegar this input post pergunta índice 1, que eu sei que é a resposta para a pergunta 1, entendeu? Então eu já joguei isso aqui no próprio name do select.
Se a gente der um inspect aqui, ó, inspecionar aqui, tá vendo, ó, tá pergunta 24, que esse é o ID da pergunta no banco. Então eu select, aí lá no depois eu consigo pegar e falar que o valor desse select é a resposta para a pergunta 24 e salvar isso no banco. Não é tão complexo assim depois que explico. Beleza. Aí se o tipo for fechado, eu faço um select, uso esse name nele. E aí para cada alternativa dessa pergunta, eu gero um option, que é o elemento HTML que vai dentro do select. Aí o option, o value dele vai ser o ID da alternativa, e o que vai aparecer escrito é a resposta, que é no caso isso aqui. O alternativa resposta é esses números bonitinhos, que é o que o usuário vê, que é o que você definiu lá na hora de definir as alternativas. E aqui, ó, dentro do option, o value dele é o ID da alternativa no banco, tá vendo? Ah, na verdade tem um erro aqui, ó. Foi bom ter visto. Você tá vindo com esse sinalzinho de maior extra. Isso aqui não é pra ter não. Pronto. Deixa eu ver se arrumou. Aqui. O value dele é o ID da alternativa no banco. E o texto escrito é o valor que você definiu lá na hora de criar a enquete. Aí beleza, se não, caiu nesse else aqui, quer dizer que o tipo da pergunta não é fechado. Aí não vai ter nenhuma dessa complicação de select, vai ser só um input de texto mesmo. Input, type text, o name vai ser aquele mesmo esquema de pôr pergunta e entre colchetes o ID da pergunta e só isso. Eu vou até criar uma aqui. Eu vou adicionar uma pergunta aqui. Qual é seu nome? Beleza. Opa. Aqui. Aí agora tem duas perguntas, ó. Qual é o seu salário e qual é o seu nome? O nome é só um input de texto qualquer. Beleza. No que eu clico em enviar, ele vai enviar para a função /enquete/respondida, que está lá no controller, que está aqui. Essa função, primeiro ela checa se o usuário está logado para ele poder responder, e depois checa se o post é diferente de null. Se for igual a null, ele já redireciona lá para responder, quer dizer que ele não preencheu os dados ainda, não devia estar aqui. Se não, carrega o cabeçalho do site, novamente. Carrega os 3 módulos que eu vou precisar, o de enquete, o de resposta e o de alternativa. E aí começa o processo de salvar a resposta da enquete. Aqui, ó, primeiro eu carrego a enquete do banco. Beleza, igual todos os outros. Se a enquete não existir no banco, dá a mensagem de erro. Se ela existir, aí eu começo a iterar as perguntas que vieram no post. No caso, são o valor desse select e desse input de texto aqui. Aí eu dou um for each pergunta, input post pergunta. Isso aqui é um array, que eu posso iterar ele, igual eu mostrei antes. É um array pergunta que tem a posição 24 e 25, tá vendo? 24 e 25. Então é que se eu der um print aqui, ele vai mostrar. Eu vou até dar um print R aqui. Print R. Post. Pergunta. Depois, na hora que eu enviar a pergunta, vai dar pra você ver como é que vai esse array de dados. Beleza, aí eu tô iterando ele um pouquinho diferente. Eu tô dando assim S, key e val. Isso quer dizer que eu tô pegando tanto a chave quanto o valor. No caso disso aqui, a chave vai ser 24 e 25 e o valor vai ser seja lá o que for que tiver dentro dos campos.
porque eu preciso dos dois. A chave, igual eu mostrei antes, ela é definida como o ID da pergunta. E o valor é o que eu vou salvar na resposta. Então eu começo a montar o meu model de resposta aqui agora. Eu carreguei ele aqui. Eu começo a montar. O ID dele é null, porque eu estou criando um novo. Aí eu busco, primeiro, eu busco no banco, usando o modelo de alternativa, eu busco por ID, que está aqui no val, igual eu mostrei lá. Desculpa. Isso aqui vai ser caso seja uma pergunta desse tipo. Ele vai buscar o valor, vai buscar basicamente esses valores aqui lá no banco. Aí eu busco a alternativa, seto o valor da resposta como sendo esse resultado da alternativa. Na verdade tem um erro aqui, eu vou pausar o vídeo, eu vou consertar, depois eu volto e mostro.